Muito bem, boa tarde, bom dia, boa noite. Aqui professor Manuel, gravando a nossa sexta aula de filosofia. Essa aqui já é a aula da semana, deixa eu ver aqui, ó, do dia 20 ao dia 25, né? Então já é a aula na nossa sexta semana, né? Pelo que a gente está acompanhando, nós vamos ter aí muitas aulas dentro desse novo modelo, né? Eu estava com expectativa que retornaríamos em maio, mas a gente sabe que a sala de aula é aglomeração. Você junta 20, 30, 40, 60 alunos no mesmo espaço. E, pelo que as autoridades estão falando, é possível que esse primeiro semestre, não estou afirmando nada, só estou aqui dizendo algo que as autoridades dizem, né? A gente tem que refletir, né, para um fato. Todos estamos perdidos. Ninguém sabe nada. O presidente não tem culpa. O governador não tem culpa. O prefeito não tem culpa. De repente, não mais que de repente, acontece o que aconteceu. Adaptação, flexibilidade, resiliência. É isso. Até a gente se acertar em um modelo, em um plano. Nós estamos, acredito eu, já disse isso, estabelecemos um padrão. Gravo aula, faço resumos das aulas, faça as atividades, participe da live, YouTube, no meu canal. Vamos interagir por e-mail, pelo Zap, pelo YouTube. Manifeste as suas dificuldades, o seu aprendizado. Hoje, nós vamos falar sobre filosofia e mito, que é uma palavra que a gente tem ouvido muito esses dias. Né? O mito. Chamam o presidente de mito. Qual a origem do mito? Então, o mito reflete uma narrativa, uma história, que tem como objetivo explicar a origem e a existência das coisas. Nós temos que pensar que a ciência, no seio da humanidade, é algo relativamente recente, relativamente entre termos. Mas nós sempre fomos curiosos. Nós sempre buscamos respostas para o que não entendemos. Nem sempre essas respostas são verdadeiras. Nem sempre essas respostas têm como base o fato científico. Daí surge o mito, a mitologia, que tem como origem um recurso utilizado pela humanidade para explicar o universo e tudo que existe no universo. Então, os mitos foram criados para explicar a origem do homem, os sentimentos, os fenômenos naturais e tudo mais que a gente conhece. O mito é uma história sagrada, contada normalmente
por um poeta, por um contador de histórias, escolhido pelos deuses. Nós conhecemos o mito da caverna, o mito de Narciso e diversos outros. Se os deuses contavam essas histórias, não se admitia contestá-las. Não se pode se opor aos deuses. O contador da história, o poeta, ele transmitia o mito, a história contada de uma forma o quê? Verbal, oral. Então, muitas das narrativas que nós conhecemos foram passadas de gerações para gerações por via oral, assim como acontece ainda hoje em muitas tribos que não têm a escrita, mas que têm sua história, sua cultura, sua culinária, suas crenças, passadas de geração a geração por via oral, por via verbal. Com a escrita, o homem passou a contar as suas histórias, a transmitir o conhecimento de geração por geração, por meio da escrita, obviamente, não é? A mitologia tem histórias fantásticas, né, dos deuses. O deus do rio, o deus dos mares, dos trovões, do amor, da raiva, e as mais belas histórias que são incontestáveis. Se foram contadas pelos deuses, nós, humanos, temos que simplesmente o quê? Acreditar. As histórias, elas trazem fatos que dizem respeito à moral, à ética, aos costumes. A mitologia, as histórias mitológicas, todas trazem uma mensagem de amor ou de ódio, de paixão ou de raiva. E todas têm o seu tempo na história. Com o desenvolvimento das ciências, com o surgimento da filosofia, principalmente na Grécia, o mito, a mitologia, perde destaque. Mas não importância, mas perde um pouco destaque. Porque a ciência, enquanto a mitologia, o mito, aceita a história contada, verbalizada, enviada pelos deuses, como algo incontestável, a ciência não. A ciência exige a experimentação, a comprovação, a verdade detalhada. Então aí a gente já começa a entender a diferença entre ciência e mitologia. E mesmo entre ciência e religião. Porque a religião também tem as suas histórias, passadas de geração para geração,
e em quase todas, a impossibilidade da contestação. Então, muita gente acredita mesmo que o que está escrito nos livros sagrados é incontestável. Outros pensam um pouco o contrário, não é? Outros acreditam que tudo é contestável, que tudo pode ser debatido, questionado. Os filósofos gregos ganham uma importância na história. Primeiro, porque trazem um novo elemento nesse contexto, que é o elemento da razão. O elemento da ciência. Então, a partir de agora, o conhecimento, a verdade, pode ser explicado pela mitologia, pelo mito, que considera a história contada sem a necessidade da comprovação científica, e a filosofia, que tem como base a razão, a ciência. Menos emoção, mais comprovação. Os filósofos não acreditavam no sobrenatural. Não acreditavam no mito. O filósofo exigia a experimentação, a vivência. Nós já sabemos que a filosofia surge na polis, cidade, Atenas, Grécia, no espaço no qual os cidadãos se reuniam para discutir política, para raciocinar, para refletir. E tudo isso em público, buscando sempre o que é melhor para a sociedade. Trazendo para os dias de hoje um tempo de muita incerteza, não é? Se estivéssemos na Grécia Antiga, estaríamos discutindo a melhor solução para o problema que nós temos que enfrentar. Não estaríamos acreditando em tudo que nos é falado, mas estaríamos questionando se isso é verdadeiro ou não é. Como é possível conciliar, por exemplo, hoje, saúde e economia? O importante consiste em não se calar. Não aceitar a verdade, venha de quem vier. Mas acrescentar um elemento novo nesse debate. Hoje se fala de remédios milagrosos. Mas o que diz a ciência? O que dizem os pesquisadores? Como se combater esse vírus? Como se combater a ignorância? Não é se afastando da verdade. Muito pelo contrário. Por isso que o filósofo é aquele que tem coragem.
É aquele que não se esconde. É aquele que duvida. Porque a dúvida, ela tem isso de positivo. Quando ela nos leva a uma nova descoberta, a um novo conhecimento. Eu não posso ficar preso na dúvida a minha vida inteira. Não posso morrer com a dúvida. Então a dúvida ela é positiva quando ela me empurra para uma nova descoberta. Não posso morrer, viver eternamente na dúvida. Por isso que a filosofia ela tem como base a ciência, a pesquisa, a comprovação, a descoberta, a experimentação, como busca da verdade, como construção da verdade. A transição entre o pensamento mítico e o pensamento racional, até hoje é um processo que a gente vive. Quanta gente ainda acredita que o homem não foi na Lua? Tem gente que ainda acredita que a Terra é plana. Somos livres para acreditarmos no que quisermos, mas somos vítimas das consequências. Então, o racional, a razão, favorece o debate, a discussão. Mas é um processo que não tem fim. Porque a minha verdade, ela não é definitiva. A minha verdade, ela não pode ser imposta. Como nós estamos constantemente no processo evolutivo, embora alguns queiram nos manter na ignorância, queiram nos privar do conhecimento, mas o fato é que nós evoluímos, aprendemos, se não todos, pelo menos a maioria. Os filósofos buscavam explicação para tudo. Eu posso acreditar que um Deus criou a noite, que outro Deus criou o dia, que um Deus criou o sol, mas eu também posso duvidar e buscar a explicação científica. Mas existe algo em comum entre o mito e a filosofia, que consiste em explicar as origens, explicar como tudo começou. A ciência diz, criou uma teoria, a teoria do Big Bang, para explicar a origem do universo. A mitologia também tem uma explicação para a origem do universo. Deus. Os deuses. Qual é a diferença entre o mito e a filosofia? O mito trabalha com o imaginário, trabalha com as emoções, trabalha com o fantástico. A filosofia trabalha com a verdade, trabalha com a realidade, com o que é possível comprovar.
Enquanto o mito valoriza o sobrenatural, o que está além da compreensão, a filosofia trabalha com o natural. Trabalha com o que é possível pegar, ver, sentir. O mito, por meio do imaginário, nos faz acreditar que existe uma vida depois dessa. Que existe um paraíso. Que existe um mundo, um outro mundo, uma outra vida. A filosofia diz: existe sim uma vida. Essa que estamos vivendo. Esta é natural. Essa eu posso sentir. Essa eu posso viver. O mito trabalha com o inquestionável. Porque se foram os deuses não se questionam. A filosofia não aceita o inquestionável. Para a filosofia, tudo é questionável. Então não existe essa história de que política, futebol, religião não se discute. Na filosofia, tudo se discute. Enquanto o mito trabalha a fantasia, em alguns momentos, a incoerência, a filosofia trabalha a razão, a coerência, o lógico, o matemático. A gente já sabe que esse debate, quando a humanidade trouxe, agregou na nossa cultura elementos da razão, elementos da busca pela verdade, o que antes se resumia, todo o conhecimento, toda a ciência, se resumia à filosofia, ganhou outros ares. O debate ganhou novos elementos. Tudo é ciência. E a filosofia é a mãe de todas as ciências. Mas para que a gente possa melhor entender, nós criamos a ciência da filosofia, da matemática, da química, da geografia e assim por diante. Um mito interessante para a gente estudar, que cabe muito bem nos dias de hoje, é o mito de Narciso. Narciso é um personagem grego, é filho de um deus, o deus do rio, Cefiso, e de uma ninfa. Ninfa é uma mulher bonita, uma mulher charmosa, uma mulher estonteante, uma semideusa. Narciso representa o símbolo da vaidade. E é um dos personagens muito estudado pela psicologia, pela filosofia. Nos dias de hoje, Narciso está muito presente nessa quantidade de fotografias que as pessoas tiram de si próprio. Eu fico impressionado. A pessoa vai para o hospital, tira uma fotografia. Vai para a rua, tira uma fotografia. Vai no céu, tira uma fotografia. Porque Narciso, esse representa bem, isso representa bem o mito de Narciso. Quando Narciso nasceu, na Grécia, era muito belo. Então, disseram para Narciso o seguinte, que ele teria uma vida longa.
Mas tem um porém. Ele não deveria admirar sua beleza. Ou melhor, ele não deveria ver seu rosto. Ele deveria acreditar no que as pessoas falavam. E as pessoas falavam que Narciso era o que existia de mais belo, o ser humano mais belo da Terra. Mas a profecia dizia que ele não poderia ver a sua própria imagem. Fazendo isso, ele teria vida longa. Lembra lá do Adão e Eva? Do pecado original? Tem uma certa relação. Narciso despertava a atenção dos homens, das mulheres. E por causa disso, se tornou uma pessoa muito arrogante, orgulhosa. E, ao invés de se apaixonar por outras pessoas, o que acabou acontecendo com Narciso? Um dia ele viu a própria imagem refletida no lago. Quando ele viu a sua imagem refletida na água, ele se apaixonou. Por quem? Por ele mesmo. E ele se apaixonando por ele mesmo, obviamente ele não conseguia gostar de mais ninguém. Tinha uma bela mulher chamada Eco, uma ninfa, que ela se apaixonou por Narciso. E ela, perdidamente. Mas Narciso era apaixonado por si mesmo. Ele não poderia corresponder ao amor de Eco. Eco é o nome da mulher que se apaixonou por Narciso. Então, o Narciso não dava a menor bola para a ninfa Eco. E aí, o que ela fez? Como mulher, ela jogou uma praga em Narciso. Jogou um feitiço. E o Narciso morreu. Numa dessas ocasiões, na qual ele estava se vendo e se achando o máximo. Ali ele morreu e virou uma flor. Narciso, uma flor. Então você que fica muitas vezes se admirando no espelho, que não perde a oportunidade de tirar uma foto das milhares de fotos, sair postando por aí, cuidado, que alguém pode te jogar uma praga. Cuidado, amar-se é importante e é bom. A mensagem do mito é o exagero, o excesso. Então, amar-se a si próprio é o primeiro passo. Sócrates, conhece a ti mesmo. Mas esse amor, ele não pode me deixar cego ao ponto de eu não conseguir amar outras pessoas. A psicologia, Freud, explica muito isso. Essa vaidade em excesso. Então, esse indivíduo que necessita ser admirado, que não admite que a sua presença passe despercebida. Recentemente eu estava lendo um artigo, o Facebook ia acabar com aqueles links, com aqueles
né? Porque isso estava causando frustração das pessoas. Então, muitas pessoas colocavam lá sua foto, seu texto, algumas coisas, e no dia seguinte, ou 1, 2 horas depois, de quantos links teve, isso criava uma frustração muito grande, quando não tinha nenhum clique, quando ninguém colocou uma mensagem, quando ninguém viu. Esse é um mito de Narciso, né? Essa necessidade de ser reconhecido, de ser admirado, de ser visto, de ser belo. Isso é muito presente. O Facebook trouxe muito isso para os dias de hoje. Não é? Muito bem. Agora eu vou fazer o seguinte, olha só, anote aí, ó. Tá? Então, depois desse texto, Filosofia e o Mito, eu vou colocar aqui 5 questões, ok? A primeira dela é a seguinte, olha. Explique o significado de mito. Está lá no começo da aula. Então você volta um pouquinho e você consegue. Então, primeira questão. Explique o significado de mito. Segunda questão. Qual a diferença entre mito e filosofia? Terceira questão. A filosofia é a mãe de todas as ciências. Mas qual a origem das outras ciências? Como, por exemplo, a psicologia, a matemática, a geografia, a medicina, a administração, ciências contábeis, etc. Quarta questão. Explique com suas palavras o mito de Narciso. E a quinta e última questão. O que representa o mito de Narciso nos dias de hoje? Então eu encerro com essas 5 questões, lembrando a obrigatoriedade de fazer o resumo dessa videoaula e me encaminhar por e-mail, ok? Essa nossa videoaula é a 6ª aula que corresponde à semana de 20 a 25/4. Eu vou buscar sempre manter aí uma certa antecedência, ok? Eu já vou disponibilizar essa daqui, mas você não precisa fazer essa semana. Pode deixar para fazer na semana que vem, fica a seu critério, ok? Beijo no coração.